Fala galera, tudo bem com vocês? Carlos Adriano aqui. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre engenharia reversa em aplicativos Android. Mas calma. Antes de eu começar já a introduzir você à arquitetura do sistema operacional Android e consecutivamente a conceitos de engenharia reversa no Android, eu preciso falar com vocês 3 pilares, tá bom? Como vocês sabem, aqui no canal, a gente já iniciou, por exemplo, conhecimentos de engenharia reversa no Windows. Só que eu acabei esquecendo de falar para vocês esses 3 pilares fundamentais em qualquer tipo de plataforma que você for aprender engenharia reversa. Seja em Android agora comigo hoje, seja em Windows, seja em iOS, seja engenharia reversa para Mac OS, não importa aonde você vai fazer engenharia reversa. Só que o importante aqui é você tem que aplicar esses 3 pilares que eu vou conversar com você hoje nos seus conceitos, nos seus estudos de engenharia reversa, porque se você não fizer isso aqui, você não vai evoluir da forma correta e lá na frente vai acabar se sentindo perdido. Isso é um problema que eu vejo na maioria das pessoas que tentam aprender sobre engenharia reversa. Então, antes de tudo, antes de já começar a abrir um disassembly, por favor, aprenda os seguintes 3 pilares. Toda vez que você for começar a fazer um estudo de engenharia reversa, aprenda primeiro sobre o sistema operacional em que você está atuando. Logo em seguida, aprenda também sobre o formato do arquivo que você está analisando. No nosso caso aqui hoje vai ser a APK. No Windows é a estrutura PE. E o mais importante de todos, entry point. Aprenda a achar o entry point, aprenda a achar a main do programa que você está analisando. Você pode sim já começar analisando uma função específica, mas você tem que entender aonde começa o programa que você está analisando. Pois dessa forma você vai aprender a execução geral do software analisado em questão. Esses são os 3 pilares que você tem que aplicar nos seus estudos de engenharia reversa. E logo depois disso, aí sim, você pode entrar a fundo na engenharia reversa. Pode aprender técnicas avançadas de anti-debugging, anti-VM, por aí vai. Mas se você não construir essa base, lá na frente você vai ficar perdido. Dito isso, antes de eu começar já a abrir aqui ferramentas de engenharia reversa para aplicações Android, a gente tem que falar um pouquinho sobre a arquitetura, tá bom? Do sistema operacional. Eu preciso explicar coisas básicas sobre o sistema operacional do Android para você. Então, nessa imagem aqui, beleza? Nós temos o Software Stack e podemos ver alguns componentes do sistema operacional como um todo. Então, eu vou começar com vocês de baixo para cima. A gente tem, primeiramente aqui, o Linux Kernel, galera. Ele é a camada baixa que é fundamental para a plataforma, fornecendo ali serviços essenciais como memória, gerenciamento de projetos, rede e segurança, inclui drivers para áudio, câmera, Bluetooth e sistemas de gerenciamento de energia. Logo em seguida, a gente tem um Hardware Abstraction Layer, beleza? E ele está diretamente aqui acima do Linux Kernel. Ele consiste ali em interfaces que se comunicam entre o sistema operacional e o hardware. Diferentes módulos nesta parte correspondem a componentes como áudio, câmera e sensores. Bem, não paramos por aí. Logo em seguida, a gente tem as Native C++ Libraries e logo ao lado o Android Runtime. Essa camada em questão, incluindo aqui as bibliotecas nativas, elas oferecem processamento multimídia e renderização de gráficos. Já a parte do Android Runtime aqui é responsável pela execução de aplicativos móveis. Ele traduz o bytecode do aplicativo em código de máquina nativo, otimizando o uso de pouca memória e melhorando a eficiência. Logo acima a gente tem o Java API Framework. A estrutura da API Java ela fornece as APIs necessárias
para o desenvolvimento de aplicativos Android, incluindo provedores de conteúdo, sistemas de visualização, gerenciadores de pacotes e serviços de telefonia. E não tão distante, na parte superior, temos finalmente os aplicativos do sistema, os System Apps. Na parte superior estão esses aplicativos, que são os principais aplicativos que vêm pré-instalado no dispositivo. Então a gente está falando de discador, e-mail, calendar, camera, voicemail e coisas do gênero. Bem, eu não sei se você identificou, mas isso tudo que eu estou falando aqui é muito parecido com o que a gente viu na aula de Windows internos. Por quê? Porque o Android ele é baseado nos sistemas operacionais modernos, na teoria dos sistemas operacionais modernos. Você viu como ele segue o mesmo fluxo? Mas, obviamente, isso aqui é só um overview que eu estou dando para vocês, ok? O Android, ele não é só isso que eu citei. Se você quiser aprender mais sobre o Android em si, você tem que ler o Android Security Internos, ok? Esse livro vai te dar insumo para você aprender cada vez mais sobre o sistema operacional Android. Bem, depois de ter falado um pouco sobre a arquitetura do Android, vamos falar um pouquinho sobre o Android Package e o Android App Components. Os aplicativos Android eles são mais comumente desenvolvidos em Java, Kotlin e C++. O Android ele fornece ali um kit de desenvolvimento, ou SDK, que os desenvolvedores usam para compilar o código do aplicativo, juntamente com os dados e recursos associados dentro do APK, que é nada mais nada menos do que kit de pacotes do Android. Um aspecto interessante do Android é que cada aplicativo é executado em seu próprio ambiente de sandbox seguro. Isso significa que o aplicativo só tem acesso aos componentes e recursos do sistema que são absolutamente necessários para sua operação, aumentando a segurança do aplicativo, aumentando a segurança e a privacidade. E um aplicativo, pessoal, ele é formado por 4 componentes essenciais. Aqui tem 5, tá? Mas eu vou falar dos 4 primeiros aqui. Primeiro de tudo, temos as activities. Pense nas activities como as páginas individuais de um livro. Eles representam as telas de interface do usuário e lidam com as interações com o usuário. Em seguida, temos os serviços ou services. Eles são ali trabalhados nos bastidores, que executam tarefas em segundo plano, mesmo quando o usuário não está se envolvendo ativamente com o aplicativo, por exemplo, o voicemail. Depois temos os Broadcast Receivers. Esses componentes são os ouvintes. Eles ficam atentos aos anúncios de transmissão em todo o sistema. Por fim, temos os Content Providers, que gerenciam e compartilham dados, controlando ali o acesso ao pool de dados e garantindo que somente as partes autorizadas possam acessá-los. Então, por exemplo, quando o aplicativo deseja abrir uma página na web, ele envia um continuando, falaremos sobre os intents, continuando, falaremos sobre os intents. Os intents, eles são meio que os mensageiros que solicitam uma ação de outros componentes no mesmo aplicativo ou em aplicativos diferentes. Mas, Carlos, como que isso funciona? Por exemplo, quando um aplicativo deseja abrir uma página da web, ele envia um intent ao aplicativo do navegador da web para mostrar a página no app atual. Então, com isso tudo em mente, vamos voltar aqui para a anatomia do APK. O ponto central de todo o APK é o Android Manifest. Ele não é apenas um arquivo, ele é a carteira de identidade do aplicativo. Ele declara os componentes do aplicativo, as permissões que ele vai precisar, os requisitos de hardware e software e as bibliotecas da API que ele usa. Os recursos eles são uma parte vital de um aplicativo Android. E logo em seguida temos os recursos. Eles são uma parte vital do aplicativo Android. Eles incluem imagens,
arquivos de áudio e qualquer outra coisa relacionada à apresentação visual do aplicativo. Eles são ali armazenados separadamente do código do aplicativo também, tá? Permitindo que os desenvolvedores adaptem seu aplicativo a diferentes configurações de dispositivos sem alterar o código principal. Até aí tudo bem, tudo legal. Agora eu vou levar vocês para se aprofundarem no processo de compilação dentro do Android. Diferentemente ali dos aplicativos Java no desktop, que são executados na máquina virtual Java ou JVM, os aplicativos Android eles passam por um processo de transformação. O código Java que a gente escreve ali, ele é compilado em um formato chamado Dalvik Executable, o bytecode ou bytecode DEX. Esse DEX é o código otimizado que os dispositivos Android executam. No início ali do sistema operacional Android, esse bytecode ele era executado por algo chamado Dalvik Virtual Machine. Entretanto, nas versões mais recentes do Android, temos o Android Runtime, que foi o que eu falei anteriormente. Essa alteração foi feita para melhorar a eficiência e o desempenho dentro do sistema operacional Android. Tá, mas Carlos, o que acontece quando precisamos fazer engenharia reversa de um aplicativo? Essencialmente, pessoal, a gente navega pelo processo de compilação contrário, como vocês podem acompanhar aqui na minha tela. A partir do bytecode DEX, podemos traduzi-lo de volta para um formato, digamos, legível por humanos. Esse formato ele é conhecido como Smalley, tá? Que é como uma linguagem assembly. Ele é bem semelhante, ele não é assembly, tá? Mas ele é bem semelhante e atua como um intermediário entre o código-fonte de alto nível e o bytecode bruto. Portanto, o Smalley ele fornece uma versão legível para os humanos do bytecode Dalvik. Mas quando fazemos engenharia reversa de aplicativos Android, geralmente não precisamos parar por aí. Muitos aplicativos Android podem ser decompilados em Java, que é uma forma de código de nível muito mais alto e muito mais compreensível, digamos assim. Entretanto, como acontece com todos os tipos de ferramenta de decompilação, o Java muitas vezes não vai sair perfeito. Eles podem ali acabar introduzindo erros ou produzir resultados questionáveis. Quando você se depara com algo que não parece muito correto, é bom verificar o Smalley, onde você vai estar podendo ali percorrer todo o código, instrução por instrução, para entender a funcionalidade do aplicativo. É importante, tá, pessoal, observar que o processo real de conversão de DEX para Smalley e vice-versa, existem ferramentas projetadas especificamente para essa funcionalidade. Mas lembre-se de que a chave para uma engenharia reversa bem-sucedida é um exame meticuloso do código em cada estágio, seja no Java, no Smalley ou no DEX bytecode. Dito isso, vamos ver um pequeno código em Java transformado para Smalley, apenas para a gente sentir ali o gostinho do baixo nível. Então aqui a gente tem um Hello World em Java, onde vai ser printado em Voldex. E essas singelas 2, 3 linhas aqui é transformado nesse código aqui abaixo, beleza? Onde nessa primeira linha aqui, ela inicia o método em Smalley. A assinatura do método é public static. A assinatura do método é public static void print in Voldex. O V aqui, pessoal, indica que o método retorna void, o que significa que ele não retorna nenhum valor. Logo em seguida, a gente tem o register 2 aqui. Essa linha ele especifica o número de registradores usados neste método. Os registros ou registers, eles são como espaços reservados ou variáveis no Smalley, onde os dados podem ser armazenados temporariamente. Temos 2 registers aqui, V0 e V1. Então nessa linha aqui, ó, getObject, V0, e toda essa continuação aqui, Java, lang system, out, Java, IO, print screen, isso aqui é a chamada para a API do Android, tá, pessoal? Só para deixar bem claro. Aqui o sGetObject, ele é usado para obter um campo de objeto estático.
Neste caso aqui, ele recupera o campo estático da classe System, que é um objeto printString, a chamada da API que eu falei para vocês. Esse objeto ele é usado para imprimir texto no console. O valor é armazenado no registro V0. Já o V1 aqui é o constant string, aonde ele vai estar carregando a string constante em Voldex. Em seguida aqui, pessoal, a gente vai ter o invoke virtual v0 v1 e aí, novamente, a chamada aqui printString. Resumidamente, isso aqui invoca o método println no objeto printString. O comando invoke virtual é seguido pelos registers, tá? Que contém os objetos e os parâmetros a serem passados para o método. O V0 é a instância de printString e V1 é a cadeia de caracteres em Voldex que vai ser printada. E daí, para finalizar, a gente tem o return void, que a gente usa para sair do método, e logo em seguida a gente tem o end method, que indica o fim da definição do método. Ok? Se ficou um pouco confuso para vocês, possivelmente é pela falta de conhecimento sobre programação orientada a objetos. E lembre-se, se você quer se aventurar no mundo de engenharia reversa mobile, Android, iOS, você tem que ter esses conceitos na cabeça muito bem estabelecidos, porque senão você vai se sentir perdido. Você tem que entender o que é uma classe, o que é um método, o que é um objeto. Mas diga aí, não é fácil? Mas não se preocupe, tá bom? Hoje a gente não vai ver Smile. Hoje a gente só vai ver um pouco de Java decompilado. Mas o Smile é um dever de casa para você. Ele não é difícil, você só precisa praticar um pouco. Portanto, depois de dar essa volta toda por aqui, o último passo é entender sobre os entry points do aplicativo. Por onde você vai começar a sua análise? Diferente do Windows, no Android a gente tem vários caminhos que a gente pode utilizar como entry point, entendeu? Para seguir ali o fluxo de execução do aplicativo. E aqui para vocês eu fiz dois diagramas, tá? Um pouco mais simples, beleza? Onde você pode pausar aí e ler aqui a execução, e outro que eu vou usar aqui para explicação. Tá bom? Esse aqui é mais simples de entender a execução, o processo, tá bom? Então eu vou até dar o pause aí, dar uma olhada, mas o que eu vou usar para a gente se situar na explicação é bem aqui, beleza? Então aqui eu deixei mapeado alguns entry points, né, que você pode seguir na hora de iniciar a sua análise. Então vamos começar pelo mais comum de todos, que é o Launcher Activity. Isso aqui é o que normalmente vem na mente como entry point de um aplicativo Android. É a primeira atividade que ganha vida quando o usuário aperta no ícone do aplicativo. E para descobrir o que essa activity faz, a gente examina um arquivo do manifest do aplicativo, onde o activity ela é marcada com intents main e launcher. Agora é importante, né, observar que nem todos os aplicativos têm uma interface de usuário ou atividade de inicialização. Pense nos aplicativos em background que eu já citei, que lidam com coisas como correio de voz e algo do gênero. Portanto, nenhuma interface de usuário significa nenhum Launcher Activity. E é aí que, nesses casos, entra o Services, que é esse verdinho aqui. Os services são componentes executados em segundo plano, sem uma interface de usuário. Elas podem ser iniciadas de várias maneiras, mas geralmente são iniciadas por meio de intents. Olha, presta atenção nas palavras-chave que eu vou falar aqui, beleza? Quando um serviço ele é iniciado, vai ser por meio da API Start Service. O seu método se chama onStart e quando ele é acionado, ele inicia o processo. Mas não paramos por aí. A gente também tem os Broadcast Receivers aqui. Imagine um sistema de mensagens em seu dispositivo. Os Broadcast Receivers são os ouvintes do sistema. Eles entram em ação quando o aplicativo se registra para determinadas transmissões de todo o sistema. Esse tipo de registro ele pode ser estático, no manifest, ou dinâmico por meio de um código do aplicativo usando o Register Receiver, uma função. Os receivers são ativados e executam o código em seu método onReceive, quando a transmissão correspondente é enviada. E aí temos também como possibilidade o Export Components, que é esse roxinho aqui, onde a gente inclui os services e os activities. Ao marcar esses componentes como
exportados no aplicativo, eles se tornam acessíveis a outros aplicativos dentro do Android. Isso é meio que um sinal verde para que outros processos ou aplicativos interajam com esses Exported Components. E por fim, mas não menos importante, a gente tem os Application Subclasses, onde um aplicativo ele pode definir uma subclasse da classe do aplicativo. Ficou confuso? Espera aí então. É como se essa subclasse ela fosse instalada antes de qualquer coisa. E ela não é obrigatória, mas quando está presente, você vai pesquisar por Attach Base Context, que literalmente vai ser chamado, mesmo antes do onCreate. E aqui, meus amigos, minhas amigas, meus camaradas, é um guia rápido de como encontrar, como procurar entry points em aplicativos Android para você iniciar suas análises. É muito importante que vocês massifiquem, ok? Esses entry points, porque é vital saber abordá-los da forma correta para ter sucesso na sua engenharia reversa. Beleza? Então, vamos para os bits. Chega de papo, já falei demais, falei bastante coisa teórica aqui. Vamos colocar a mão na massa? Vamos analisar um aplicativo junto comigo? Junto à descrição desse vídeo vai ter vários links, tá bom? De estudo. E também vai ter um link para o repositório, ok, do canal, onde vai ter vários aplicativos, ok? E hoje a gente vai analisar um junto. O nome do aplicativo que a gente vai analisar hoje é Home System Service.apk. Então, antes da gente já abrir ele ali na minha VM, lembre-se que toda engenharia reversa ela tem que ter um contexto. Um contexto como, por exemplo, engenharia reversa de um malware ou encontrar vulnerabilidades em um aplicativo. Nunca comece uma engenharia reversa sem saber qual que é o contexto, por onde você vai começar a sua análise. Porque se você for abordar como um todo o software, você vai acabar perdendo bastante tempo. Então eu vou introduzir o contexto desse aplicativo aqui para vocês. O contexto aqui ele é bem simples. A gente vai tentar identificar, ok, uma vulnerabilidade de execução de comando arbitrário. Resumidamente, no mundo do desenvolvimento de malware ou no mundo de segurança ofensiva, o que estamos procurando aqui é uma brecha no aplicativo, algum tipo de função, algum tipo de coisa, que nos dê a oportunidade de executar comandos de forma arbitrária dentro do sistema operacional. Então, inteligente como a gente pode pegar, por exemplo, já separar funções do Android que nos permitam executar comandos de linha. E eu já separei aqui para vocês, ó, Runtime Exec, Process Builder, Native Code System, ok? Então o exercício está no link abaixo. Leia a documentação do Android. Você possivelmente vai achar outras APIs que vão dar esse tipo de oportunidade, beleza? Mas aí eu deixo de tarefa de casa para vocês. Bem, dito isso, agora vamos começar realmente a engenharia reversa mesmo de aplicação mobile, ok? Para Android. Então, você vai ter várias ferramentas. Esse aqui, no caso, é o Jadix ou JADX. Você pode encontrar ela no link abaixo. Vou estar deixando o link abaixo. Você pode utilizar também o Bytecode Viewer, ok? Para você pegar o aplicativo, fazer a engenharia reversa dele. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele depois. Ou, se você, assim como eu, também gosta de um trem mais clean, você pode vir no VS Code e baixar esse plugin aqui que é o APK Lab, ok? E o APK Lab ele te dá a oportunidade de fazer o mesmo processo ali dentro do Jadix e dentro do Bytecode Viewer. Ele tem várias features aqui, vocês podem ler aqui bonitinho, você só dá um Ctrl Shift P e aí você escolhe o aplicativo e aí você decompila ele, ele fica bem bonitinho aqui. Então, por exemplo, a gente pode já vir aqui, ó, no aplicativo e já dar uma olhada nas funções, entendeu? Então a gente vai ter aqui já tudo em Java decompilado. Se você quiser também lá nas opções na hora de decompilar, você consegue escolher se você quer o Smart também e por aí vai. No caso aqui, ó, o Smart está aqui, ó, mesmo caminho, beleza? E aí você consegue dar uma olhada, tá bom?
enfim. Mas eu vou usar o Jadix porque geralmente é a ferramenta que todo mundo começa e é a ferramenta que a gente vai começar. Dito isso, vamos começar do começo, não é mesmo? Então a gente já abre o aplicativo aqui no Jadix, beleza? E a gente vai abrir o Android Manifest para a gente ver quais são as hints, as dicas que conseguimos aqui. E logo de cara, olhando o Manifest, aqui na primeira linha, a gente olha uma coisa bem interessante. Shared User ID, Android UID System. No Android, isso aqui é como se fosse o root, entendeu? Então a gente já sabe que esse aplicativo aqui em questão, ele roda com o usuário mais privilegiado do sistema. Então isso acaba abrindo muitas brechas. Ele pode fazer praticamente tudo no sistema operacional. E aí, se a gente for dando uma olhada aqui e tal, no resto, a gente não vai ver tantas coisas em si. A gente vai ver o nome, tá, do aplicativo, o package todo, né? Então, por exemplo, se eu quero chegar nas funções do aplicativo em si, eu tenho que seguir esse caminho com Honeywell Tools, Honeywell System Service. Tá vendo aqui, ó? Com Honeywell Tools, Home System Service. E aqui tá todas as classes relacionadas ao meu aplicativo. Mas calma aí, eu não vou já ir para lá, vamos continuar lendo aqui. Temos as permissões do aplicativo, tá bom? Então, status bar, expand status bar, master clear, change Wi-Fi state, enfim, nada tão relevante. Lembra, a gente tem um contexto que a gente quer procurar, coisas que nos permitam executar comandos arbitrários. E aí, a gente chega nos services e receivers aqui. E aqui no service, a gente vê temos a classe aqui System Operation Service exportada como true. O que isso quer dizer? Que um aplicativo ele pode usufruir dessa classe exportada para executar as funções desse aplicativo, que está em root, lembra? Que está com o usuário privilegiado, lembra? E aqui logo abaixo em Receiver, a gente também tem essa classe Device on Receiver e a gente vê que ele tem uma permissão Android Permission Bind Device Admin. E no final, a gente vê que também está exportado. Qual que é a diferença desses dois aqui que a gente viu? O de cima, qualquer aplicativo consegue chamar funções, métodos que estão dentro daquela classe, porque está exported true e não precisa pedir nenhuma permissão em si. E na de baixo, a gente tem o mesmo cenário, porém, o aplicativo em questão ele tem que ter a permissão de Bind Device Admin. Carlos, o que é o Bind Device Admin Permission? Imagina que o Binder ele é como uma ponte que permite que diferentes partes de um aplicativo ou diferentes aplicativos conversem entre si com muita mais facilidade. Imagine que seu aplicativo precisa obter algumas informações do outro aplicativo. O Binder ajuda com isso, garantindo que essa conversa ocorra sem problemas, de forma suave. E daí, quando a gente cria essas conexões, a gente usa algo chamado AIDL, ou Android Interface Definition Language. E praticamente é como escrever as regras de como esses aplicativos devem se comunicar. Isso é fundamental para garantir que tudo funcione em conjunto no mundo do Android. Quer outra comparação? Imagina como uma configuração cliente-servidor, em que o aplicativo solicita algo e outro aplicativo fornece. O Binder ele é como um intermediário que garante que a mensagem ela seja entregue. Então, com isso em mãos, a gente sabe que a gente tem essa facilidade aqui de manipular esse aplicativo. Carlos, como que rolaria essa manipulação? Possivelmente o desenvolvedor de malware, ou o pentester, ou um cybercriminoso em geral, ele desenvolveu um aplicativo malicioso, ele ia chamar essas classes e ia chamar alguma função específica. A gente não sabe ainda, a gente vai olhar juntos, ok? Mas esse seria o processo. E daí, quando essas funções forem chamadas para executar comandos, esses comandos eles vão ser executados utilizando o Android UID System, então o usuário privilegiado que esse aplicativo usa de forma arbitrária. E é aí que temos o problema. Então vamos olhar juntos? Primeiro de tudo, a gente vai seguir aquela linha lá dos endpoints que eu falei para vocês. Então a gente já sabe que a gente tem que começar por aqui, correto? Como eu já citei para vocês. Então vamos olhar alguns métodos e funções específicas. Vamos começar olhando onCreate, startCommand e onBind, beleza? Lembrando, links de referência para estudo aqui abaixo
por favor, leia tudo. Então, a gente tem dois jeitos de chegar nessas classes aqui. A primeira de todas é clicando 2 vezes aqui, e você já vai aparecer aqui. E outra forma é você vir aqui na árvore e tal. Então, vamos fazer do jeito mais Go Horse, né? Vamos olhar juntos. System Operation Service. Ok, vamos abaixar. E chegamos aqui nas funções. Cadê? Funções, ó, Connection, DNS, 1, 2, Easy Gateway, MBinder. Interessante. Olha só, temos aqui um negócio de Command Exit, Command Line, Command SH. Vamos procurar o onCreate, o Start Command, antes de destrinchar isso aqui como um todo. Continuando nossa busca, a gente tem aqui, ó, onBind, que foi para aquele MBinder ali, e eu vou falar agora sobre o Cross References, mas tem aqui o onCreate e onDestroy, onStart Command. Tá. OnStart Command não tem nada de interessante. OnCreate, nada que nos leve a algo relacionado a Binder. OnBind, temos aqui algo relacionado a Binder, tá? Ele vai retornando para cá. Então aqui ele recebe as chamadas dos intents, beleza? Então é aqui quando o aplicativo ele fazer a comunicação com esse aqui que nós estamos analisando, vai chegar por esse onBind aqui, tá? E aí a gente tem duas formas de olhar cross references, referências cruzadas, para ver aonde isso aqui está sendo usado, tá? Onde isso aqui está sendo chamado. E aí você pode apertar a letra X e você vai ver as cross references, e a gente não tem nada aqui. E é muito importante prestar atenção nisso aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui está falando que não está sendo utilizado em outro lugar, que morre aqui, ok? E está errado. A gente fecha aqui. E se a gente colocar, por exemplo, para pesquisar nas strings, ó, Text Research, que já vai buscar para a gente, porque a gente já deixou selecionado ali, vai mostrar que teve sim uma chamada. Carlos, por que isso acontece? Simples. O Jadix, ele não é uma ferramenta muito confiável, tá? Então, muitas vezes, como eu já disse para vocês, essa ferramenta vai falhar, ela não vai conseguir decompilar direito para o Java, por isso que é muito importante sempre olhar o Smiley, tá bom? Mas continuando aqui, sempre verifique cross references, que é a letra X, ou vem aqui na lupinha e faça o text research para procurar strings relacionadas ao que você está procurando, no caso o MBinder, né? E aí a gente achou aqui que sim, tem ali uma segunda string relacionada a MBinder. Vamos clicar 2 vezes aqui? E aí a gente chegou aqui onde nós queríamos, né? E a gente pode ver que o MBinder aqui ele é uma função. Vocês podem estar vendo que tem a letrinha F aqui de função, tá? F de função, M de método, C de classe, tá bom? Então nós temos essa função aqui, onde tem várias strings aqui que são várias variáveis aqui que são declaradas como string, e a gente pode rolar para baixo aqui para ver o que temos de mais. Airplane Mode, Disable Status Bar, enfim. Mas como a gente já aprendeu a usar a ferramenta de Text Research, beleza? A gente pode utilizar aquelas referências que eu mostrei para vocês aqui, né? Runtime Exec, Process Builder, Native Code System. Então, vamos procurar para o exec, de execução, tá? Vamos botar aqui pode ser um Ctrl F aqui mesmo, Ctrl F, e escrever exec. E aí, nós achamos aqui, ó, Runtime Exec. Interessante. Vamos ver se tem mais coisa? Olha só, Exec Command. Interessante. E olha só que legal. Olha o que temos aqui dentro. Temos uma função de execução de comandos. Olha só que interessante. Result e tal. Run Command Success. Run Command Error. Run Command Error. Enfim. Eu vou deixar para vocês darem uma olhada aí com mais calma. E aí a gente tem esse CMD aqui sendo passado como argumento para essa função. Tá? E aí a gente pode ver aqui, ó, então, CMD. Então a gente vê que ela é chamada em vários lugares, né? Então, com isso em mãos, a gente sabe que para a gente utilizar
esse aplicativo de forma maliciosa, eu só preciso construir um aplicativo Android, ok? Que tenha permissões para utilizar um bind. Então, obviamente, a vítima vai ter que confirmar que esse aplicativo ele pode ter permissão a um bind. E aí ele vai chamar o nosso querido aqui System Operation Service. Bem, e com isso em mãos, a gente sabe que nós precisamos apenas desenvolver um aplicativo e esse aplicativo nós precisamos construir apenas um código que consiga utilizar funções exportadas. Depois de termos analisado tudo que foi comentado aqui, toda a teoria, a gente sabe que o aplicativo ele tem um serviço exportado, o System Operational Service. Isso significa que outros aplicativos no dispositivo eles podem se vincular a ele. A interface binder define um método, o execCommand, como a gente viu juntos, e esse método ele aceita um argumento do tipo string e passa diretamente esse argumento do tipo string para o runtime exec executar, tá bom? O aplicativo, por causa disso, acaba executando no UID mais privilegiado do sistema, como a gente viu ali no Android Manifest. Então, o nosso querido atacante só teria que desenvolver um aplicativo simples, ele nem precisava ter ali interface, enganar a vítima para instalar esse aplicativo dentro do dispositivo e aí usufruir, tá bom? Para rodar comandos no dispositivo da vítima. Bem, eu quis fazer uma aula um pouco mais rápida, beleza? Esse aplicativo aqui eu não tirei ele do nada, pessoal. O link vai estar bem aqui abaixo, dessa fonte maravilhosa da Madstone, uma pesquisadora gringa que eu sempre acompanho no mercado de Android. Há 3 anos atrás, mais ou menos, a Mad fez esse treinamento aqui online, gratuito, para você acessar. E hoje, nesse vídeo, nós fizemos apenas o exercício 4, ok? E eu quero muito que vocês acessem esse mesmo link que vai estar aqui embaixo, junto de todos os outros. Sou bem transparente com vocês. Eu quero que vocês aprendam junto comigo. Eu quero construir uma comunidade ao redor desse canal, ok? E aí eu quero que você acesse esse link aqui e faça o exercício 3, o exercício 2, o exercício 1, de preferência o 5, o 6 e o 7 também. Eu quero que você faça todos, porque é só assim que você vai aprender. Okay? Hoje a gente fez um exercício bem básico, eu vim mesmo para apresentar a base, a teoria do Android, e eu espero que vocês acessem esse link junto de todos os outros, estudem e façam, porque a partir daqui para frente a gente vai entrar mais e mais no beat do Android. Então eu espero que tenham gostado. Por hoje isso é só, deixe aí seu like, compartilhe com as amizades e continue colaborando com o nosso canal, seja dando like, seja comentando aqui embaixo, seja me mandando mensagens no Instagram. Logo mais teremos novidades.